Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje eu e a ministra Damares, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vamos mostrar para vocês a campanha que vamos fazer em função do grave problema de saúde que a gente vê, que afeta muito as famílias, que é a interrupção da vida por suicídio, os números de automutilação, os números de óbito por suicídio, que motivaram que nós fizéssemos esse ano essa campanha em função da saúde mental, fizéssemos juntos os dois ministérios, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério que a ministra Damares chefia, coordena. Então, eu vou pedir para que a Maria Dilma, depois a Tatiana, enfim, nós estamos aqui também com a Jaiana, que é a secretária nacional da Juventude, já que a gente tem hoje um problema também de automutilação, um pouco ligado a essas questões de internet, enfim, tem uma coisa nova surgindo que ainda falta mais pesquisa para a gente compreender bem, mas que a gente vai estar aqui, vai mostrar, a Dilma vai mostrar os números e depois, na sequência, a gente comenta e vocês podem fazer os questionamentos. Eu não sei se a ministra Damares vai poder permanecer, sei que ela tem um compromisso, está apertada a agenda dela, mas se você quer falar antes da Dilma apresentar, quer falar depois do comentário da campanha, então a Dilma apresenta aqui para a gente os números, está aqui a equipe da... Eu vou fazer cerimonial hoje também, tá? Está aqui a equipe da comunicação, que fez o briefing. Quem que é que fez a criação? Foram vocês? Parabéns. Eu vi só a parte pré, agora que eu vou ver o vídeo. A equipe viu, gostou muito. Agora que eu vou ver junto com todo mundo que está aqui. Vamos lá, Dilma. Use esse microfone de novo. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar os dados que nós temos. Bom, inicialmente, nós trazemos os dados de depressão, considerando que a depressão é uma das maiores causas que levam a um sofrimento muito grande e, muitas vezes, a um risco de vida. Então, ela é considerada um grande problema de saúde pública. No Brasil, estima-se que 14,1 milhões de pessoas apresentam diagnóstico de transtorno ou sofrimentos mentais. 7,6 dos brasileiros de 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão por profissionais de saúde mental. E no mundo, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Eu acho que para baixo, porque não foi. Bom, é preciso ficar atento aos principais sintomas da doença e procurar tratamento. Então, a ideia da campanha é exatamente que a gente possa orientar a população para ficar atento a esses sintomas. Então, a depressão é um transtorno mental caracterizado por uma tristeza persistente, pela perda de interesse em atividades normalmente prazerosas, ainda associado a choro fácil, desânimo, tristeza. E um dos principais obstáculos para o tratamento é o estigma social, associado aos transtornos mentais. Infelizmente, a nossa sociedade ainda tem um estigma para aquele que é portador de uma doença mental. E isso faz com que as pessoas não busquem ajuda, não busquem o tratamento e muitas vezes cronificando o quadro e levando a sérias consequências, não só do ponto de vista da saúde mental, quanto da saúde física. Este fator, então, pode contribuir para a forma grave de depressão com risco de morte. Entre 2015 e 2018, houve um aumento de 52% nos atendimentos do SUS relacionados à depressão. O crescimento pode ser consequência de maior procura por atendimento em hospitais e ambulatório, ou também do aumento de casos da população.
né? Com maiores esclarecimentos também, a busca acaba sendo maior, né? Então, na população geral, a gente tem, em 2015, 79.654, para 2018, 121.341. Isso significa um aumento de 52%. Entre os nossos jovens de 15 a 29 anos, nós tínhamos em 2015 12.698 e em 2018 passamos para 24.363, havendo um aumento de 115%. O SUS oferta assistência integral às pessoas com transtornos mentais em todo o Brasil. Então, a Rede de Atenção Psicossocial, que é a nossa RAPS, ela dispõe de 42 mil equipes de saúde da família, que é onde a gente considera que é a porta de entrada para o primeiro atendimento, para a primeira avaliação e o cuidado, visando um cuidado integral. Nós temos 2.594 CAPs, 633 residências terapêuticas, 61 unidades de acolhimento, sendo elas de adulto e infanto-juvenil, 1.505 leitos de saúde mental em hospitais gerais, 17 equipes multiprofissional de atenção especializada em saúde mental e 152 consultórios na rua. O Ministério da Saúde tem investido cada vez mais na expansão e na qualificação dos serviços de saúde mental. Então, nós tivemos, em termos de orçamento, em 2017, 1,3 bilhão, em 2018, 1,5 e em 2019, 1,6. Então, estamos investindo exatamente em ampliação dessa rede para que a gente possa dar uma melhor assistência. Bom, e começamos com a nossa campanha, que é a campanha de valorização da vida e combate à depressão. O slogan da campanha é: se liga, dê um like na vida. O conceito é mostrar aos jovens e às suas famílias a importância de valorizar as relações presenciais, focando nos benefícios do vínculo real. Na verdade, a gente vê hoje os nossos jovens envolvidos muito com a questão da internet, com pouca interação social, com pouca participação nos contatos familiares. A vinculação vai ser a partir de 18 de setembro a 1º de outubro e o nosso público-alvo são os jovens de 15 a 29 anos, até considerando os dados que a gente mostrou anteriormente, do quanto que a incidência de depressão foi significativamente maior nos últimos tempos nessa faixa etária. E aí nós teremos peças publicitárias, filme para cinema, internet, cartazes. Esses são os nossos cartazes. Podemos passar? Isso. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ministra Damares. Ministro, que alegria. Eu me lembro do dia que a gente se reuniu naquela sala ali e a nossa preocupação de falar diretamente com a juventude. Doutora Dilma, obrigada. Obrigada por todo o empenho da sua equipe. A senhora é uma mãezona. Só o abraço da senhora já nos conforta, já nos alegra. E aqui para a imprensa, este governo é diferente. As pessoas se conhecem, as pessoas se falam, as pessoas se abraçam a essa interação entre os ministérios.
E é uma alegria, ministro, fazer parte desse time do presidente Bolsonaro, desse extraordinário homem que governa essa nação e tão sensível a causas como esta. Lembro que, assim que o presidente assumiu e nos chamou e nós levamos o assunto do suicídio para ele, ele disse, será prioridade no governo. E aqui está a resposta. Essas e tantas outras iniciativas que não só o Ministério da Saúde, o nosso ministério, como os demais ministérios estão assumindo, estão fazendo, todos os ministérios trabalhando o tema de forma transversal. Mas faltava essa pegada, faltava essa linguagem para a juventude, né, Jaiana? Faltava essa linguagem. Quando nós estivemos conversando com o ministro, o nosso ministério já tem uma campanha, o Acolha a Vida, mas fala direto com o pai, com a família, com profissionais, com professores, com os conselheiros tutelares, com líderes religiosos. A campanha está direcionada a um público que cuida de pessoas. Mas faltava a gente falar com a juventude. E aí viemos conversar com o ministro. E prontamente o ministro disse, não, o Ministério da Saúde vai fazer isso junto. Vai ouvir a Secretaria da Juventude, qual é a pegada, qual é a linguagem. E aí o material está aí apresentado de uma forma linda, brilhante. Eu quero cumprimentar a equipe, quem concebeu, quem produziu, quem fez. Essa equipe do Ministério da Saúde é incrível. Eu sigo tudo que vocês fazem, compartilho tudo, e eu não podia esperar nada diferente. Esses dois aqui, o Hugo. Eu não podia esperar nada diferente. A qualidade, extraordinário. Obrigada pela dedicação, por tudo. Ministro, obrigada. Eu só estou muito preocupada com este ministro, gente. Nós vamos ter que cuidar dele. Esse ministro não dorme. Este ministro não tem hora. Esse ministro ele está tão envolvido com tudo. E são tantos os desafios deste ministério. E toda essa forma nova que ele traz de cuidar da saúde do Brasil, com resultados já vistos. Ministro Mandetta, o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã, então eu posso falar. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu agradeço a Deus todo dia por nós termos esse extraordinário ministro da Saúde que a gente tem, tão sensível e tão ligada a essas causas todas. E aí, quando a gente começou a falar de suicídio, e o senhor trouxe aquela preocupação do suicídio entre os indígenas, o senhor de um estado com um número tão grande de jovens indígenas se suicidando, e o senhor disse, nós precisamos virar esse quadro. E aí, quando a gente chega na juventude que se suicida, está lá os índios jovens se suicidando de uma forma absurda, e a sua preocupação, e quando o senhor reestrutura a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, e o senhor dá ordem para a sua secretária, atenção especial com a saúde mental. Não é brincadeira, suicídio não é cultura, suicídio é questão de saúde mental. E vendo dessa forma extraordinária que o senhor trouxe o assunto do suicídio entre os indígenas, obrigada por essa atenção especial a este povo que estava abandonado nesta nação. O senhor sabe disso? Abandonado, e que agora tem sido tratado como ser humano, com dignidade, com respeito. Obrigado, ministro, pelo cuidado com os nossos indígenas, agora esse cuidado especial com os nossos jovens, essa campanha extraordinária. Obrigada, Ministério da Saúde. E eu posso falar disso com esse obrigado com muita emoção, porque eu estive aqui no passado, ministro. Eu trabalho com a proteção da vida, com a valorização da vida, no combate ao suicídio e à automutilação há muitos anos. Eu já bati na porta desse ministério algumas vezes, doutora Dilma. A Tatiana me acompanha há alguns anos, sabe disso, né, Tatiana? Batemos aqui, especialmente com relação à automutilação. E eu não tive as respostas que eu tanto precisava para nossas crianças e adolescentes lá atrás. E agora eu não preciso nem bater na porta, é o ministro que bate na minha. Vamos fazer junto, vamos fazer. Olha que mudança. E aí, essa questão da automutilação, ministro, tão esquecido esse tema. E tantas famílias desesperadas. E algumas pessoas perguntam, mas você está cuidando disso? Sim, é o Ministério da Família, eu estou ouvindo as famílias. Mas eu não estou cuidando disso, eu estou fazendo isso junto com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação. E obrigada, ministro. E agora, com essa nova lei que a gente traz aí, aprovada, escrita por um atual ministro e aprovada com todo o empenho deste governo, e assim aprovada em 24 horas no Senado, 48 horas na Câmara, porque o próprio Congresso, essa nova formatação do Congresso, tem sido sensível à causa. E a lei está aí, e agora os desafios para regulamentá-la. Estamos trabalhando, nossa equipe técnica dos 4 ministérios, uma lei que envolve todos os ministérios, mas 4 no protagonismo para
para regulamentar, né, doutora Dilma? Reuniões e mais reuniões, e logo, logo a regulamentação vai ser entregue. Mas eu estou muito feliz. Eu saio daqui hoje muito feliz, muito emocionada. Parabéns, Ministério da Saúde, parabéns, minha secretaria linda, esses jovens que têm conduzido aquela secretaria de forma extraordinária. Obrigada, doutora Dilma, obrigada a toda a equipe. Deus abençoe vocês. Amém. Bem, então acho que os números estão aqui, mas já foram passados um pouco pela secretária, pela coordenadora de saúde mental, doutora Maria Dilma, mas alguns deles merecem um pouquinho mais de luz, para que vocês possam entender o tamanho dos enfrentamentos que fazemos aqui. 14,1 milhões de brasileiros apresentam diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais. 7,5% das pessoas com 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão. Em 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,5%, segundo a Mundial da Saúde. São números que marcam, depois a gente passa para vocês, para que a gente possa juntos achar um encaminhamento. Aí tem um panorama muito grande em relação aos atendimentos, que eu vou da população geral, um aumento de 52% e um aumento de 115% nos jovens, nos atendimentos. Eles têm um número aqui que me dá autoprovocada. Vamos lá, de 2011 a 2018, 339.730 casos de violência autoprovocada. Desses, 113 mil, ou seja, 33%, podem ser classificados como tentativa de suicídio, porque às vezes você tem a autoprovocada, mas que claramente ela não ameaça a vida. Mas essas estão nos 340 mil. Desses, 70% são mulheres. Jovens de 15 a 29 anos representam 45% do quadro. Então aí você já vê o perfil. Já quando a gente fala do óbito, ou seja, da morte por suicídio, nós registramos no mesmo período 80.350 óbitos. 78% homens e 22% mulheres. Aí inverte completamente. Aí a gente passa o suicídio para uma faixa etária bem mais avançada, mais predominante na terceira idade. Aí a gente acha alguns núcleos, como é o caso dos indígenas, que tem claramente tem ali uma 15,7, que é o triplo do que foi registrado em brancos, e os que menos têm óbito por suicídio, a população negra. Então, não é mais uma coisa específica de choque cultural, alguma coisa desse gênero que a gente precisa decifrar melhor e dar um apoio maior. Então, é em cima desses números que nos trazem os desafios de construir e consolidar uma rede de saúde mental, e isso é intersetorial sempre. Eu preciso dos CRAS, eu preciso aqui da ministra Damares com as políticas de direitos humanos, política principalmente a da família, núcleo familiar mais forte. A gente precisa falar com essa juventude, que foi quem apresentou o maior número de casos de automutilação. Existe um fenômeno, eu me lembro que eu estava na Câmara, eu não conhecia, de repente surgiu aquele negócio, baleia azul, lembra daquilo? Era um jogo de manipulação, né, que ele chegava, o ápice do jogo era quando a pessoa suicidava, e aquilo foi... E, de repente, parece que já tem vários outros que acontecem no dia a dia. Então, tem um fenômeno, mundo real versus mundo virtual aqui, que está fazendo com que as nossas crianças e adolescentes estejam com muita dificuldade de passar por essa fase de adolescência, que a gente precisa estar muito perto, diminuir essa hora-tela, fazer essas crianças e esses adolescentes entenderem que o mundo real está aqui e que é bom viver. Então, a campanha ela é toda em valorização da vida, em trazer as pessoas para o mundo real, para as coisas reais, para amigos, para esporte, para família, para contato, e que as pessoas tenham um olhar e percebam e ofereçam ajuda para essas crianças, para esses adolescentes. Isso envolve educação, isso envolve assistência social, isso envolve saúde, isso envolve todo mundo, economia, justiça, todo mundo.
E a gente vai agora aumentando essa intersetorialidade, e eu e a ministra Damares é que estamos fazendo com que os demais ministérios participem para a gente sair com uma política mais articulada interministerial para a gente enfrentar a gravidade desses números. Tá bom? Estamos à disposição de vocês. Perguntas sem questionamentos. Aqui. Então vamos que bom. Quebra-queixo. Fico feliz que vocês gostaram da campanha. Eu acho que pelo horário estão Tá preferindo bom. quebra-queixo. Todo mundo com direto. fome. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Esses números que o ministro apresentou, a gente está trazendo para vocês, tá?